Cláudio Queiroz do Mais CQ Investimento. Vamos conversar hoje sobre Pão de Açúcar, Carrefour, Grupo Mateus, Açaí. Antes que eu comece aqui, para que você possa tomar uma decisão, qual dessas você prefere ou não prefere nenhuma? Vem! Bom, fiz um apanhado dessas quatro: Carrefour, Grupo Mateus, Açaí e Pão de Açúcar. E lógico, aqui vocês vão escutar as minhas considerações, qual é o preço-alvo que tem em cima dessa ação que nós vamos falar agora, e vou comparar, lógico, o desempenho da ação e dos seus pares. Então, vamos lá. Eu coloquei as quatro num gráfico só, onde eu demonstro neste ano a performance das quatro. Então, nós estamos falando aqui, ó, o Grupo Pão de Açúcar com uma desvalorização de 58,68, o Açaí está com uma valorização de 21,40, o Carrefour, que é o atacadão, está com 0,84, o Grupo Mateus com menos 14,13. Se você olhar como está o comportamento, quem veio sofrendo mais é o Pão de Açúcar. Se nós olharmos lá, aqui em março, o que aconteceu? Foi logo quando o Açaí entrou na bolsa, aí despencou a ação do Pão de Açúcar, fazendo o split, colocando ele no negócio também na bolsa, e aí quem está se ganhando mais aí ao longo desse período é o grupo aí do Açaí, é o Açaí que está andando melhor. Se nós olharmos só um mês, para ver o comportamento, então, como é que foi a performance da ação de um mês desses quatro, se nós olharmos ainda, Pão de Açúcar ainda sofreu bastante, tem uma desvalorização de 18,83. O Açaí está valorizando um pouco mais superior do que 1%, o Grupo Mateus uma queda mais relevante de 7,96 e o Carrefour, que é o atacadão, com 9,14 também de queda. Se nós olharmos esse mundo só quem está um pouquinho melhor com relação às ações é o Açaí. Então, aquele que está sofrendo mais, aquele que está apanhando mais é o que eu vou comentar aqui para vocês, que é o Pão de Açúcar. Quem que é o porquê Pão de Açúcar? Então, primeiro vamos entender um pouquinho dele. Temos que entender o que ele faz, qual é o jogo dele. Pão de Açúcar é uma rede de supermercados que pertence ao GPA, que foi fundado em São Paulo, que possui um foco de consumidor bem específico, que é da classe A e B. Ele abriu o IPO em 29 de maio de 2000, tem 100% de tag along, tem aproximadamente 62 mil acionistas. E por que também eu escolhi ele? Porque ele é o que está mais descontado, ele é o que está o mais barato entre esses que nós acabamos de comentar. O P dividido pelo VP dele está saindo de 0,66. Então lembra-se que até é um preço justo, 0,66 ele está bem descontado, comparando ao Açaí, Carrefour e o Mateus, o Grupo Mateus. Mesmo apanhando deste jeito, o Pão de Açúcar conseguiu distribuir 7,02 de dividend yield. Então, se nós olharmos ele um pouquinho mais aberto, o que funciona? Quais são os negócios? Nós temos o GPA e o Grupo Êxito. Quem é o Grupo Êxito que está junto com a GPA Alimentos? Ele é uma unidade de negócio do GPA que está presente na Colômbia, no Uruguai e na Argentina. Então nós temos alguma influência também de moeda estrangeira, de operação nesses locais, principalmente em Colômbia. Vou colocar um quadrinho aqui para vocês separando o produto de cada um. Qual é a operação do Brasil? Pão de Açúcar, Extra, Mercado Extra, Mini Mercado, Minuto, Pão de Açúcar. Esse praticamente é do Brasil. Aí nós olhamos um pouquinho para a Colômbia. Tem o Êxito, Super Inter, Viva e alguns outros também. Temos a parte do Uruguai e a parte da Argentina. Por que o negócio acabou não andando também? A parte da Argentina nós sabemos que está tudo enrolado lá, está quase dando default lá o país.
Colômbia está manifestações de ruas decorrente lá da tributação, das reformas que eles querem fazer, o bicho lá está pegando bastante lá. Uruguai é que está talvez um pouquinho mais manso e nós temos 3 marcas lá no Uruguai. Então a primeira coisa que nós temos que ver é qual é o percentual de vendas então que está em cada país desse. Então nós estamos falando que o Brasil ele representa 54% de todo o jogo aí. 34% está na Colômbia, então se a Colômbia também não andar, não vai impulsionar, e o Uruguai tem 8% e a Argentina só 3%. Então qual é o jogo maior? Brasil e Colômbia. Tem que ficar de olho como é que fica, principalmente no mercado da Colômbia, para ver se isso traz uma melhora aqui para nós. Vamos olhar um pouquinho de números dela. A receita líquida do Pão de Açúcar, ele caiu menos 5,3. Teve um EBITDA ajustado de menos 7,7. E um lucro líquido dos controladores saiu de 86 para 4 milhões, menos 95,9. O que o mercado esperava? Esperava sim uma queda, uma piora nesse grupo todo, mas eles tinham uma estimativa do lucro líquido ficar em 50 milhões. Veio 4. E isso então machucou bastante, o mercado não gostou, saíram vendendo bastante as ações e que nesse momento, talvez, com o olhar geral, onde viu que as ações estavam caindo bastante, os investidores acabaram vendendo muito também. Se uma empresa dessa, do jeito que ele caiu bastante esse lucro líquido, me preocupa para ver se ele tem muita dívida com isso. Não, o que aconteceu com a dívida líquida dele? Se nós pegarmos lá, teve uma redução de 4,7 bilhões do segundo TRI de 20 para o segundo TRI de 21. Diminuiu a alavancagem da dívida dele, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA dele, passou de 2,2 vezes para 1,7. Então é muito positivo nesta parte. E, consequentemente, o que aconteceu com ele? Ele fez mais caixa. Então ele fez um caixa de 4,9 bilhões, que corresponde a aproximadamente 1,9 vezes da dívida de curto prazo. Então quase 2 vezes da dívida de curto prazo dele, ele já tem caixa para poder suprir toda essa demanda. Então aparentemente está confortável de dinheiro, diminuiu a dívida, ele só não trouxe um resultado, mas também não está negativo, pelo menos por hora. Então nós, nesse bololó todo, desde o ano passado para esse, sabemos que as vendas online é que acabaram andando bastante. Então vamos ver como é que ele ficou nesse sentido. Vamos ver as vendas digitais dele por modalidade, então, de entrega. Nós temos 3 modalidades, que é a entrega tradicional, a expressa, clique e retire, e a last mile, que é a next hour. Se nós olharmos lá do segundo TRI de 19, segundo TRI de 20 e o segundo TRI de 21, praticamente, com exceção da last mile, o resto caiu tudo. Ele não vem se desempenhando bem. Se nós olharmos, a única coisa lá que seria a maior fatia dele seria o expresso e clique e retira, que lá começando lá do TRI de 19, de 50%, 57% e depois caiu para 41%. Então ele não vem tendo um bom desempenho na área de digitais, de vendas digitais. Temos que ver o quanto ele cresceu. Todo mundo cresceu com vendas online. Ele não está desempenhando, mas temos que ver se ele cresceu bastante com isso sobre as vendas e alimentos. Ele representava, a penetração dele era de 1,7%, passou para 5,8% e depois 8,2%. Está baixo. Então está faltando processo em cima dessa parte toda de penetração de vendas online. Temos que ver se ele está investindo em quê? Vamos ver no que ele está investindo. Ele está investindo, se nós olharmos assim nesse quadro consolidado do segundo trimestre de 21 contra o 20, ele aumentou 6,1% o investimento dele, sendo que em novas lojas, em aquisição de terrenos, aumentou 22,6%. E lógico, tem uma parte de manutenção de reformas, conversão,
um pouco de TI, digital, coisa desse gênero. Um é 4.1 e outro 5.8. Então ele vem sim investindo, talvez não muito, mas tem um certo investimento no total da operação aqui do Brasil de 6.1. Depois tem as duas operações lá do Grupo Êxito, por exemplo, 0.8 que é nada. Lá ele só está fazendo provavelmente só a manutenção do estabelecimento. Se o foco é olhar o digital, eles têm um projeto de desenvolvimento que já está andando, que eles estão intensificando, que é o desenvolvimento da plataforma digital deles. Então eles têm alguns tópicos. Qual é o principal tópico deles? É o marketplace, onde tem um foco de uma vertical de alimentos, lógico, aonde o foco dele é fazer essas parcerias para poder vender mais. Se nós olharmos contra o primeiro trimestre de 21, eles aumentaram um pouco, 3 vezes mais os sellers dele. E 2 vezes de ofertas disponíveis na plataforma. Então, melhorou, mas não teve retorno ainda. Mas tem um projeto referente grande sobre isso. Tem novos parceiros que entraram, e este é o foco dele, de estar incluindo novos parceiros. E eu vou colocar aqui os parceiros para vocês olharem embaixo quais são os que eles colocaram na plataforma. Estão tentando intensificar também o programa de fidelidade deles. Então já conseguiram fazer uma identificação que 70% das vendas totais está ligado praticamente neste programa de fidelidade. Estão fazendo algum tipo de exercício grande sobre essa plataforma digital. Olhando seco e objetivo no tópico inovação e monetização de mídia, eles fizeram uma parceria agora com a Relevante C. Para o quê? Para potencializar os ativos digitais. Já tem mais de 100 startups ativas no portfólio da GPA Labs e tem mais de 40 squads multidisciplinares e mais de 450 profissionais. Está tendo sim um esforço para estar trabalhando com essa inovação, inclusive com essas mais de 100 startups ativas que estão no projeto. Então tem um negócio onde eles estão efetivamente correndo. Você vê, contrataram a empresa que eu acabei de comentar com vocês, que é a Relevance. O objetivo dela é potencializar ativos digitais. Fizeram agora, lá no mês de junho, dia 4 de junho, eles anunciaram então essa parceria. Então não teve ainda tempo de retorno, então talvez o próximo trimestre venha sim ter uma melhora. Quais são as minhas considerações referente a isso? Resultado da GPA, eles mostraram uma tendência mais fraca da receita, com um desempenho inferior aos seus pares, seus concorrentes. Já era sabido que o negócio já não vinha bem mesmo. Eu particularmente não vejo um potencial de valorização de curto prazo ligado dele. Eles têm uma expansão limitada sobre as vendas e margens aqui no Brasil, decorrente dos seus pares. Você vê que seus pares estão muito mais influenciados, estão se valorizando, não se desvalorizaram muito, e o açaí que acabou despontando inversamente contra os outros está andando muito bem. Então o mercado bateu muito no Pão de Açúcar, vem batendo, perdeu aí, cada dia mais, está caindo mais para baixo ainda. E talvez possa ser, talvez tenha uma recuperação do preço da ação nesse período, até mesmo pela ação aí dessa parceria que eles acabaram de montar, para poder estar falando, para poder estar focando mais a parte digital dele. Eu olhei o BTG, o preço-alvo dele é de R$ 47. Talvez até pode andar tudo isso se o mercado efetivamente não sentir tanto. Nós estamos falando que ele está em torno de 31,03, foi a última cotação que eu peguei deles, que veio batendo bastante também. Então talvez tenha uma janela aí com relação ao preço, mas olhando os seus pares e aquele gráfico inicial que eu mostrei para vocês, Carrefour vem bem abaixo comparado ao Açaí, o Carrefour e o Grupo Mateus. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito, aí se inscreva no nosso canal. E lembre-se, isso aqui não é uma recomendação. Foi uns insights para que você possa decidir aí
e conhecer um pouquinho melhor, pelo menos alguns pontos principais do Pão de Açúcar. Mas você quer investimento. Forte abraço.